Olá, alunos do curso de psicanálise. Nós estamos aqui para mais uma aula e estamos entrando em um novo módulo, que é a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria. Hoje nós vamos estar falando a respeito de como se deu a formação da psicanálise nos Estados Unidos e Europa e também aqui no Brasil. E vamos estar também abordando as mudanças na psicologia clínica. Pois bem, entendo que você está aí de posse da sua apostila, vamos estar estudando, porque são assuntos bastante pertinentes ao nosso curso de psicanálise. Vamos lá. Todos nós sabemos que a psicanálise foi fundada por Sigmund Freud. Suas teses psicanalíticas foram submetidas a um processo de revisão feito por Adler, Jung, também por Sullivan e Fromm, proveniente da escola freudiana. Então aqui você vai ter um breve histórico, né? Um breve histórico de como foi a formação da psicanálise. Então vamos lá. Sabe-se que o papel do inconsciente no comportamento humano tem consequências importantes para as investigações éticas. A base da psicanálise é a afirmação de que existe uma zona da personalidade da qual o indivíduo não tem consciência, porque se trata do inconsciente, onde estão armazenadas as recordações, os desejos ou os impulsos reprimidos, que lutam com a censura exercida pela consciência. Por isso, o inconsciente é algo ativo e dinâmico e possui uma poderosa influência no comportamento real do indivíduo. Para Freud, a energia que se manifesta na atividade inconsciente é de natureza sexual e se chama libido. Nós falamos sobre isso na aula do módulo passado. Quando não se pode ser canalizada ou adaptada e é reprimida, criam-se condições para perturbações psíquicas, como é o caso da neurose. Segundo Freud, existem 3 zonas da personalidade, que também falamos a respeito disso, né? Que é o id, o ego e o superego. As contribuições psicanalíticas de Freud não invalidam as objeções que foram feitas por alguns de seus discípulos. Em meio a estas objeções, destacam-se os papéis de fatores sociais, a existência de um inconsciente não exclusivamente sexual, segundo Fromm e Adler, 2 de seus discípulos. Diferente de Freud, Fromm crê que o comportamento do homem, incluindo a moral, não provém de instintos, mas pelas relações que o homem tem com o mundo externo. Como foram as bases de formação da psicanálise nos Estados Unidos e na Europa? Para Freud, os xistes, assim como os sonhos, expressavam desejos reprimidos, porém ambos eram de função reguladora do aparelho psíquico. Se o xiste, o que é o xiste? O xiste são trocadilhos de duplos sentidos, né? Que acabam sendo assim em forma de frases em forma de gracejos. Então vamos entender isso aqui. Se o xiste, os comentários irônicos devem ser entendidos como críticas veladas por conter um fundo de verdade e não como meras brincadeiras, se esse xiste manifesta o reprimido, ele também indica a sua importância. Entenda-se que o que não faz diferença não precisa ser escondido. Você vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. As piadas acerca dos psicólogos clínicos
até mesmo atribuído ao xiste, ou seja, aos gracejos, giravam em torno dos conflitos acerca do valor destes profissionais, onde as práticas clínicas se desfrutavam de certos prestígios, tiveram seus valores questionados na época. Então, mesmo os psicólogos clínicos que desfrutavam de certos valores, eles tiveram os seus valores questionados. Agora, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. A exemplo disto foi a famosa técnica chamada de lobotomia transorbital, que foi um método em que um médico inseria uma ferramenta na órbita do paciente com o auxílio de um martelo, realizados, inclusive, esse método foi muito aplicado, realizado em pacientes psiquiátricos que já estavam vivendo um processo de agressividade. Um procedimento cirúrgico onde uma parte do cérebro era extirpada naqueles pacientes que tinham comportamentos agressivos. Apesar de muitas pessoas passarem por essa experiência, a lobotomia tornou-se inusual, ou seja, deixou de ser usual, devido a algumas alterações terem ocorrido nas experiências. E aqui foram feitas experiências com os chimpanzés. E tal procedimento se mostrou desastroso em seres humanos. Por isso, houveram questionamentos acerca da eficácia das psicoterapias. E para não ser motivo de piada, aí onde entra aquela questão do xiste, para que os psicoterapeutas não fossem objeto de piada, o psicoterapeuta precisava dar garantias de que o seu tratamento seria benéfico. Apareceram então aqueles que defendiam que as psicoterapias eram efetivas e também apareceram aqueles que duvidavam disso. Entre os anos 50 e 60, as psicoterapias se expandiram nos Estados Unidos, tendo sua efetividade impulsionadas pelo crescimento da psicologia clínica, patrocinada pelo governo estadunidense. As psicoterapias, então, se tornaram uma das principais profissões da área da saúde, tendo sido popularizada. É importante entendermos que toda psicoterapia se baseia na suposição de certas ações humanas, sejam psicológicas ou concretas. Podem exercer influências visando cuidar, tratar ou curar o psiquismo humano. A popularização das psicoterapias transformou a identidade dos psicólogos estadunidenses, que passaram a se autodenominar psicoterapeutas e passaram também a denominar-se médicos psicanalistas. Agora, nos anos de 1940, o psicólogo clínico adquiriu nova identidade. Se tornou profissional liberal, alugou sala e começou a cobrar suas consultas. Já nos estados brasileiros, aqui no nosso Brasil, segundo a historiografia, as primeiras referências às teses freudianas ocorreram no meio psiquiátrico carioca. Então começaram lá no Rio de Janeiro, por meio de Juliano Moreira, fundador da psiquiatria moderna no país. Ele estimulou seus discípulos ao estudo da psicanálise por meio da aplicação de algumas técnicas em sua clínica. Em São Paulo, o debate sobre as técnicas psicanalíticas teve início em 1920 com a publicação do livro Pansexualismo na Doutrina de Freud, de autoria de Franco da Rocha. As ideias psicanalíticas passaram a ganhar projeção internacional nesse período e também passaram a ser alvo de muitas críticas. Nesse período, a psicanálise emerge entre a resistência e a fascinação, ou seja, haviam aqueles que resistiam às técnicas psicanalíticas, às ideias psicanalíticas de Freud,
mas também haviam aqueles que ficavam fascinados por essas mesmas ideias. Mas nos primeiros discursos dos comentadores do freudismo no Brasil, o olhar sobre a psicanálise pela vertente francesa é bastante frequente nessa época, pois as ideias científicas a respeito da psicanálise vieram por intermédio da França e influenciaram bastante aqui as ideias psicanalíticas no nosso Brasil. Agora, eu quero comentar aqui com vocês como foi a mudança da psicologia clínica. Após o término da Segunda Guerra Mundial, houve nos Estados Unidos uma espécie de fusão entre a psicologia clínica e a psicoterapia clínica. Antes da guerra, os psicólogos que possuíam formação em filosofia, ou seja, os psicólogos que eram formados em filosofia, desempenhavam atividades, inclusive em hospitais, que não eram atividades médicas, incluindo a psicanálise, que era considerada até então uma atividade exercida apenas pelos médicos. Porém, a psicoterapia psicanalítica e a psicologia clínica estadunidense, que antes estavam separadas, juntaram-se organizando um amplo mercado de serviços de psicoterapia, que incluía a parte da psiquiatria e o aconselhamento psicorreligioso. No pós-guerra, já no pós-guerra, a doença mental no adulto se tornou uma prioridade de ação. Porque o que aconteceu aqui? Milhares de americanos retornaram da guerra com necessidades de ajustamentos por problemas psiquiátricos e outras necessidades clínicas. Com o apoio e incentivo do governo, cresceu o interesse pela formação em psicologia clínica. A partir então de 1948, a psicologia clínica se destacou das demais. Em 1953, formaram associações criando estrutura própria, modificando o status da psicologia estadunidense. O psicólogo deixou de ser associado àquela figura do médico, do cientista, que vestia jaleco branco, para ser visto como alguém que ajudava uma outra pessoa, um outro alguém que tinha problemas. A partir dos anos 40, o pensamento psicanalítico passou a se disseminar entre os psicólogos clínicos. Com isto, muitos psicanalistas eminentes, como Reich, Fromm, Hartmann, entre outros, emigraram para os Estados Unidos. Lá criaram uma cultura de treinamento que ficou conhecida como Boletim Academia Paulista de Psicologia, Formação em Psicoterapia, onde eram ensinados clínica médica psicanalítica. Mais tarde, surgiram movimentos que propunham novas terapias como alternativas ao modelo psicanalítico, como, por exemplo, as terapias comportamentais e humanistas. E isso fez com que fosse preservado a estrutura clínica médica, adquirida com a psicanálise. Esse movimento passou a ser chamado de abordagens de psicoterapia. Já no final dos anos 60, passou a ser direcionado para a psiquiatria e a produção de fármacos. Com algumas mudanças, o psicólogo clínico passou a dominar o mercado, assumindo a posição de médico, inclusive nas atividades legais, com o papel de determinar quem poderia realmente praticar a psicoterapia. A resposta dos médicos veio com a elaboração do DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que existe até hoje. Isso aconteceu em 1952, numa tentativa de manter o domínio sobre o trabalho diagnóstico, já que os psicólogos haviam dominado a prática da psicoterapia. Ainda nos anos 60,
surgiram o desenvolvimento de novas drogas como o haloperidol, que é um antipsicótico liberado para uso. Aconteceu também que aos poucos os psiquiatras foram adquirindo uma identidade novamente farmacoterapêutica, associado ao trabalho com os chamados psicóticos. Já nos anos 80, com o surgimento de novas drogas, drogas que eram antidepressivas, o médico retomou, a classe médica retomou boa parte do espaço que perdera, passando a tratar de modo independente todos os tipos de neuróticos. Então essas foram as mudanças que ocorreram no processo do desenvolvimento da psicologia clínica. Eu espero que você tenha entendido. Nós procuramos de uma forma dar uma explicação, uma interpretação a respeito da formação da psicanálise, que começou lá nos Estados Unidos, na Europa, como se deu aqui no Brasil, iniciando no Rio de Janeiro, e espargindo para São Paulo, e também a respeito das mudanças da clínica psicológica, da psicologia clínica. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.